e Davi então assume como rei. Lembre-se que nesta época a guerra, a batalha, a luta era algo muito comum. Os reinos se posicionavam, assim como você vê nos filmes por aí. Havia sempre guerra para tomar o poder, seja político, territorial. A guerra era eminente em todos os reinos, todos deviam estar preparados. E quando Davi assume uma nação poderosa, que era a nação de Israel, nação que as outras pessoas temiam, porque era a nação que tinha um Deus tremendo, a história do Deus de Israel era contada por todos os lugares, era cantada em seus cantos e em todos os cantos, então as pessoas tremiam e se assustavam quando falava de Israel. Logo os inimigos tentavam também se levantar para tomar posse daquilo que era algo importante. Logo Davi começa o seu reinado e prepara o seu exército. Às vezes a gente lê algumas guerras na Bíblia ou comenta, fala e não conseguimos analisar as estratégias que tem por trás, como as estratégias que Salomão usou para ser o homem mais rico e mais poderoso de toda a história da Bíblia. Há toda uma estratégia, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Davi precisava de um exército forte, de um exército poderoso. Logo então ele prepara o seu exército. Quando Saul morreu, muitos homens se posicionaram e se apresentaram para a batalha, se apresentaram para esse exército. Só que não era um exército como um bando de pessoas qualquer. Havia estratégia, haviam pessoas importantes em cada setor, havia liderança, havia hierarquia. Davi então separou 30 homens da sua confiança, homens que estariam do lado dele, que ele poderia contar para estar liderando esse exército. Desses 30 homens, ou 37 homens para ser até mais específico, havia 5 homens que se destacavam, 3 com destaque maior. E é sobre esses 5 que eu quero falar hoje, principalmente dos 3, porque além de ter 30 homens importantes na liderança do exército, havia 3 homens que eram o cabeça, que eram aqueles que estavam na ponta, que eram aqueles homens experientes, que são os nossos heróis de hoje, 3, e depois haviam mais 2 que estavam sendo trabalhado, preparado para assumir o lugar. Quando um desses 3 saísse, esses 2 tomariam o lugar, para você ver que era tudo bem organizado. E você certamente conhece estes homens, dificilmente pelo nome, mas como os valentes de Davi. Nós fizemos uma campanha, não sei se você se lembra, acredito que em 2016, os valentes de Davi, que se vestiam de vermelho para a guerra, e nós viemos em um culto, temos a foto lá, né? Toda a igreja vestida de vermelho. O comércio teve problema para vender tanta camisa vermelha, mas nós fizemos. Mas hoje eu quero analisar um pouco estes 3 homens, os 5 homens, esses 3 heróis, mas os 2 heróis estou destacando para você entender. E eu quero que você comece a perceber e comece a analisar quem é você na história da palavra de Deus, do reino de Deus, da igreja. Quem é você? Será que você é um valente de Deus? Assim como estes homens eram valentes de Davi e consequentemente valentes de Deus? Será que você é um dos guerreiros? Porque nós também estamos em guerra. A nossa guerra hoje é diferente, não é um matando o outro, não é reino contra reino, nação contra nação, mas é uma batalha constante contra as forças espirituais da maldade, contra as rochas espirituais da maldade, contra o mal, contra o inferno. O cristão está em guerra o tempo todo, e muitos, por não ter essa percepção, acabam baixando a guarda e são nocauteados pelo diabo, e aí levam uma vida frustrante, se arrastando na fé e na sua caminhada com Deus. Será que você é um dos valentes?
Será que tem aí em você algum dos lampejos desse valente? Eu quero que você vá analisando. Nós temos aqui nesta noite valentes de Deus, ou pessoas que são valentes e nem conseguem entender ou compreender, mas eu quero que você saia daqui nesta noite com a certeza de que eu sou um valente de Deus, ou eu vou me posicionar para ser um valente de Deus. Bom, abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 23, e você vai ler só quando eu falar, você vai ler junto comigo. 2 Samuel no Velho Testamento, capítulo 23, vamos pegar Samuel para contar a história desses 5 heróis, da qual eu disse. O livro de Crônicas traz mais detalhada, mas o tempo é curto, talvez domingo eu continue e posso contar a versão segundo o livro de Crônicas. 2 Samuel 23. Estes homens, eles andavam junto com Davi, eram seus consultores de guerra. 37 ao todo, mas destacando um grupo de 5. 3 que eram os cabeças. E vamos ver o que esses heróis fizeram. Na hora da luta, da batalha, da dificuldade, na guerra, Davi tinha estes homens do seu lado para poder confiar com quem ele lutava. Esses homens estavam sempre ao lado de Davi, certamente, como diz Provérbios 18, 24, eram amigos mais chegados que um irmão. E é interessante que na vida, às vezes, a gente acredita que pode caminhar sozinho, ou fazer muitas coisas sozinho. Tem coisas que dá para fazer sozinho, mas a grande maioria das coisas, nós precisamos de outras pessoas. Deus fez assim, para mostrar para o homem, que ele precisa um do outro. Deus chamou Moisés, e ele poderia então fazer um milagre na vida de Moisés. Moisés era pesado em palavra, ele podia curar Moisés, e Moisés fazer tudo sozinho. Falou: não, vem cá Moisés, eu vou te dar a visão da libertação. Senhor, mas eu não consigo falar direito, como é que eu vou falar? Calma, aqui tem o seu irmão, ele vai falar por você, a boca dele vai falar, e eu vou falar, então fica tranquilo. Cada um tem um pedaço, tem uma importância na visão do reino de Deus. Então isso é muito importante. E na vida também precisamos do nosso lado de pessoas que nós podemos confiar. Você tem pessoas de confiança? Pessoas que caminham ao seu lado? Ou você tem se isolado, tem ficado sozinho? Ou as pessoas que estão do seu lado são bajuladores, reclamadores, são pessoas que não agregam, não acrescentam em nada? São pessoas que têm ideias e ideais covardes, que tem puxado você para baixo? Quem é que anda com você? Quem é que tem caminhado com você? Estes homens deixaram os seus nomes nas escrituras, porque eles estavam do lado de Davi, e eles foram até o fim, em toda a luta, batalha, inclusive na consagração final de Davi, como rei de Israel. Lá estavam eles, aqueles que te acompanham na luta, na batalha, devem estar com você também nos momentos de glória. E você tem que ter a sabedoria de saber honrar quem está do seu lado, quem luta com você, quem batalha com você, quem trabalha com você. Quando um homem entende o princípio de honra, ele começa a caminhar melhor na sua vida. Tem gente que não consegue entender. Às vezes ele tem, por exemplo, alguém na família, ou um funcionário, e esse funcionário se destaca, e esse funcionário faz muitas vezes além daquilo que lhe manda, mas a pessoa não consegue nunca reconhecer esta pessoa importante que está do seu lado, ou na família, na hora do problema, na hora da luta, na hora da dificuldade, quando a tempestade vem, aquele amigo que não sai de perto, a pessoa não consegue reconhecer, e quando ela tem uma melhora, ela não consegue nem sabe honrar aquela pessoa que está
do seu lado. Tem uma frase que eu gosto muito, esses dias eu até escrevi, coloquei no meu Instagram, não necessariamente dessa forma, mas honre as pessoas que estão ao seu lado na hora da tempestade, porque no dia de sol a praia fica cheia. Bom, vamos falar então destes homens. O primeiro dele, o principal, ele era comandante da guarda de Davi. Ele era experiente em lança, ele era um guerreiro fenomenal. Ele não tinha superpoderes, mas além de ser experiente, além de ser habilidoso, porque às vezes nós acreditamos apenas a poder de Deus, não, Deus é que fez, tudo é Deus, mas muitos dos valentes de Davi, eles conseguiam acertar um fio de cabelo com aquela funda que Davi derrubou o gigante Golias, com uma espada. Então, não eram pessoas que simplesmente ficavam de qualquer jeito e quando precisava manifestava o poder de Deus. É como se eles fossem possuídos por uma força maior e fizessem proezas. Eles eram homens que se preparavam, que se posicionavam, que se capacitavam, e no momento da batalha vinha ainda a força e o poder de Deus e eles triunfavam. Assim também é a sua vida. As pessoas têm obtido sucesso às vezes ao teu lado e você tem ficado parado. Mas por que Deus não me abençoa? Você vai receber de Deus aquilo que você está se preparando para receber. Então se prepare e receba de Deus. Quem não prepara não recebe nada. Cresça e Deus vai dirigir você, Deus vai abençoar você. Ele trabalha nesse processo de crescimento, mas você tem que ter uma atitude. Não é Deus que vai chegar, vai chacoalhar você. Esforça-te, tem bom ânimo. Não é Deus que vai fazer você ficar forte e animar você. É você que tem que se esforçar. Quando Josué tomou o lugar de Moisés, ele recebeu essas orientações quando estava com medo. Esforça-te, tem bom ânimo, não te mandei eu? Esforça, tem bom ânimo, seja corajoso. Deus dizia isso para Josué o tempo todo, e ele se levantou e prosseguiu e foi adiante. O versículo, capítulo 23, versículo de número 8, vai nos contar uma das proezas desse nosso herói. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve. 23, versículo 8. Josebe-Basebete, vamos chamá-lo só de Josebe, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Ele era adino e esnita, e que se opusera a 800 e feriu de uma vez. Esse valente de Davi, em uma das batalhas, estava sempre do lado de Davi, mas em uma das batalhas contra os filisteus, que tinham se levantado para destruir o que restava, para não deixar o reino de Israel prosperar, já que Saul havia morrido, vamos destruir esse novo rei já no começo, não vamos deixar ele crescer. Então os filisteus se preparavam, era o inimigo de Deus. Era o inimigo que você vê aí nos filmes do super-herói. Todo super-herói tem um inimigo, porque senão não vai ter um super-herói. E os filisteus, eles se levantaram de uma forma tremenda contra Israel. Em uma dessas batalhas, este homem chamado José, ele era chefe da guarda de Davi, ele era o principal dos soldados, ele era experiente em combate, principalmente com lança. Ele enfrentou e numa guerra, em uma batalha, ele matou e feriu 800 homens. Ele enfrentou e destruiu e derrotou, naquele tempo era assim que funcionava, 800 homens. Mas o que esse jovem tinha? O que esse homem tinha? O que Josebe tinha que conseguiu derrotar 800 homens? Qual foi talvez a maior proeza dele? Derrotar os 800 homens? Eu acredito que a maior proeza desse valente Davi,
A maior proeza desse valente Deus, a maior característica, ela pode estar ou está presente em você. Eu vejo que o que ele venceu, o pior inimigo, nem foram os 800 homens que ele venceu, mas ele venceu o medo de tentar. Ele teve coragem. As pessoas hoje se dizem servos e servas de Deus, mas tem medo de tentar, tem medo de enfrentar, tem medo de fazer. Pessoas que foram dotadas por Deus de dons, não vão usar estes dons, inclusive um dia vai ter que dar conta destes dons, porque tem medo de começar, tem medo de tentar, e não tem coragem para iniciar. Que esse ano seja diferente para você, porque todo mundo que começa algo vai ter dificuldades, vai ter problemas, vai ter medos, mas tem que enfrentar. Não importa quem é você, Deus tem coisas tremendas para fazer através de você. E tem pessoas que não fazem, e elas ainda, para encargo de consciência, elas ouvem conselhos de pessoas acovardadas, que têm medo, de pessoas que não fazem nada para mudar nada, nem a sua própria vida, e depois ainda reclama de Deus. Pessoas que escutam apenas o que os outros falam a respeito dele. Tem gente que tem a autoestima lá embaixo, porque cresceu com o pai falando: você não vale nada. A mãe falando: você não consegue, serve para nada. Uma menina dessa não vai nem casar. Que homem vai querer uma menina dessa? E a pessoa vai recebendo toda essa palavra de maldição, e ela vai ficando angustiada, triste, absorve tudo aquilo e tem uma vida derrotada. Por outro lado, tem pessoas que depois de grande quer fazer alguma coisa, e a primeira coisa que ele faz é ouvir as pessoas erradas. Ele quer construir algo e quer ouvir de pessoas que não construíram nada. Vai construir o quê? Será que é difícil entender isso? Não é difícil. E Deus é um Deus de oportunidades, e Ele quer abençoar você. E Ele sempre coloca no seu caminho pessoas que vão ajudar você a conquistar o teu sonho. É só observar direito, olhar direito e escutar o que Deus tem para você. Enquanto muitas pessoas falam que você não pode, que você não consegue, o Deus que você serve é aquele que diz em Isaías 43:13: agindo eu, quem impedirá? A palavra de Deus diz: tudo é possível aquele que crê. Se tu creres, verás a glória de Deus. Se o inimigo vier contra ti como uma corrente de muitas águas, o Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Tudo posso naquele que me fortalece. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Que diremos, pois, estas coisas? Nós precisamos crer na palavra de Deus, confiar na palavra de Deus e nos posicionarmos. Pastor, mas o inimigo, ele se levanta o tempo todo. Parece que eu sofro mais do que os outros. A palavra é para você e é para os outros. Se você for fiel e o inimigo vier contra ti por um caminho, por 7 caminhos fugirá da tua presença. A ferramenta do inferno, do diabo, do inimigo preparada contra ti, diz a Bíblia, não prosperará. A tua fidelidade te imuniza do mal. Então se posicione em fidelidade e ouse viver os sonhos de Deus. Vença esse medo, ultrapasse a barreira, sempre com o pé no chão, com oração, com a direção de Deus. Todo sonho tem o seu tempo de maturação. Não estou dizendo para você, irmão, faz de qualquer jeito, você está entendendo, né? É que tem gente que não faz nada. Inclusive tem gente que se prepara a vida toda e não faz nada. Eu, quando era jovem lá em Pereira, nós tínhamos um grupo de obreiros, e eu era líder desses obreiros. Nós chamávamos obreiros. A gente tinha uns 12 obreiros, e tinha ponto de pregação na cidade. Eu era responsável por eles, e eles faziam o ponto de pregação. Um dia um dos obreiros, que
ia bem devagar, chegou para mim e disse assim: olha, irmão Sidney, eu orei bastante e Deus me deu uma direção. Eu vou deixar o trabalho, que ele já estava basicamente 1 ano, e eu vou me preparar. Eu vou estudar, vou orar, vou me preparar durante 1 ano, aí depois eu volto. Tudo bem que eu era muito jovem, mas o conselho que eu dei a ele naquele tempo eu daria de novo. Falei: irmão, por que você não se posiciona em oração, se posiciona a estudar mais, a aprender mais, a crescer mais, e no seu próprio trabalho vai colocando em prática o que você está aprendendo, vai crescendo e vai trabalhando, né? Que nem nós cantamos agora, né? Como que é? Crescendo e absorvendo, desenvolvendo. Então vá fazendo isso. Ele disse: não, vou parar 1 ano e vou estudar. Eu falei assim: você corre o risco de não voltar. Ele parou e nunca mais voltou. Então a gente precisa se posicionar pela fé. Não existe no reino de Deus lugar para aqueles que se escondem. A Bíblia diz em Lucas 9:62: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto do reino de Deus. Este jovem Josepe Batsebete, ele foi um dos valentes de Davi, um dos heróis cujo nome está nas escrituras sagradas, que lutou ao lado de um grande rei e com a sua lança derrotou 800 homens. O segundo valente nós encontramos no versículo 9 e 10. Olha o nome dele: e depois dele Eleazar, é o nosso segundo herói. Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, aproveita os nomes, que você pôr o nome nos seus filhos. Entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se juntaram à peleja. Irmão, veja se isso não é coisa de super-herói. E quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. Esse homem, Eleazar, era o segundo guerreiro de Davi, era o segundo valente de Davi. Em uma batalha ele lutou com tanta obstinação. É assim que você tem que enfrentar as dificuldades, os desafios da vida e o seu trabalho, aquilo que você tem. Não faça nada de qualquer jeito. Tudo que você for fazer, faça com excelência. Tudo bem que nós somos falhos, nem sempre vamos conseguir fazer com excelência, mas precisamos lutar para fazer com excelência. Fazer uma coisa bem feita, ou fazer algo com excelência, uma vez na vida qualquer um faz. Mas o valente de Deus é aquilo que propõe, tudo aquilo que ele propõe, se propõe a fazer, ele faz com excelência. A Bíblia diz: tudo aquilo que você for fazer, seja em ação, seja em palavra, seja da maneira que você for fazer, faça em nome de Jesus. O funcionário trabalhe na empresa, não como se estivesse trabalhando para o patrão, mas trabalhe como se estivesse trabalhando para o Senhor. Olhe para você e seja melhor do que você, e deixa os outros de lado. Lembra da parábola? Chamou um homem para trabalhar 6 horas da manhã e disse assim, Jesus contou a parábola: você quer trabalhar lá na minha roça? Vamos contar assim, trazer a versão para cá. Eu te pago R$100 no dia, até às 5 da tarde. Eu aceito. Aí o homem saiu procurando mais trabalhadores. Quando foi 12:00, encontrou outro: quer trabalhar na minha roça hoje? Se você trabalhar até às 5, eu pago R$100. Quando foi 3 da tarde, encontrou outro: quer trabalhar na minha roça? Se você trabalhar até às 5, eu te pago R$100. E os homens foram trabalhar. Deu 5 horas, todos pararam. Na hora do pagamento, o patrão chamou o que tinha começado 3 horas da tarde e falou assim: está aqui a sua paga, R$100. O que começou 6 horas, botou o olho e falou: eita, 3 da tarde, R$100, imagina o que eu vou ganhar.
O que veio meio-dia está aqui, sua paga, R$100. Ele já olhou para o outro, porque que ele ganhou mais se ele trabalhou pouco tempo? O dia já estava acabando. O das 6 horas da manhã, quando pegou os R$100, falou: está de brincadeira comigo, esse aqui começou meio-dia, esse aqui 3 horas da tarde, e ganharam o mesmo tanto que eu. O patrão olhou para ele e falou assim: o que nós combinamos? Por quanto você veio para trabalhar? R$100, está aí o seu pagamento. Olhe para o que é seu e deixe o que é dos outros. Tem muita gente olhando para as coisas dos outros e perdendo o que é seu. Hoje eu estou cheio de contar minhas histórias, né? Quando eu tinha 7 anos de idade, na primeira série, eu vi num livro algo que eu não esqueço até hoje. Um cachorrinho com osso na boca, tinha imagem, a água, ele viu a imagem dele refletida na água, e o osso era bem maior. Ele largou da boca e foi pegar o outro, mas era só uma imagem. Ele perdeu o osso que ele tinha. Tem muita gente perdendo o seu osso, querendo um osso maior. Queira o que é seu, lute pelo que Deus te prometeu e te deu. Deus tem coisas para você que você nem imagina. Não se preocupe com os outros, com a história dos outros, com a vida dos outros, com o emprego do outro, com o carro do outro, com a casa do outro, com a mulher do outro, com o marido do outro, com nada do outro. Se preocupe com o que é seu, porque Deus tem para você o suficiente para você ser mais do que feliz. Vou até tomar água, que eu estou ficando nervoso. Ele lutou com tanta obstinação, com tanta vontade, que no final ele estava cansado. É como a mão, como se deu uma cãibra. Ele lutou tanto naquele dia que a mão deu cãibra, ficou colada. Ele não conseguia soltar da espada. A Bíblia diz que a mão ficou pregada, ou a espada ficou pregada à sua mão. Tamanha a dedicação daquele homem. Os valentes de Deus se apegam à espada e não soltam de jeito nenhum. Ele acredita no amanhã. O valente de Deus acredita no daqui a pouco. Isso faz parte da fé, meu irmão. Se a situação está difícil, tenebrosa, se você está no meio da batalha, lute. Não solte a espada, não largue a rede, vai até o final, não solte a espada. A palavra de Deus é uma espada. Tem a palavra de Deus no teu coração e na tua boca. Não largue a palavra de Deus, não solte a espada, continue lutando. Creia no daqui a pouco vai ser melhor. Creia no amanhã. Essa luta vai passar, outras virão, mas essa vai passar. Não existe luta que dure a vida toda, que vai durar eternamente. Então lute com obstinação, com força, com fé, com foco. Não largue a espada, não largue os seus princípios. Tem gente que na hora do aperto deixa os princípios da palavra de Deus e tenta vencer com a expertise do mundo, porque ele ouviu falar que o mundo é dos espertos. Pastor, isso está certo? Está sim, o mundo é dos espertos, mas o reino de Deus é dos sábios, daqueles que vivem a palavra de Deus e buscam sabedoria que vem do alto. Não sei porque eu estou ficando nervoso, mas eu estou ficando nervoso. Nós poderíamos, eu não vou por causa do tempo, né, mas fazer aqui umas referências cruzadas, como outros homens, né, como o apóstolo Paulo, mas eu vou até deixar, preparei aqui, mas vou passar por cima. Os valentes de Deus, eles são fiéis até o fim, na luta, na batalha, na vida. Eles sabem que Deus conhece o seu limite. E Ele sabe, como diz a Bíblia em 1 Coríntios 10, 13, que não existe provação ou luta que você não possa vencer, que é maior do que você. Que é maior do que você. Deus te dá força para vencer qualquer situação. Quer um exemplo? A sua vida. Quer uma experiência? A sua. Escute aqui, vem cá, só nós aqui no canto. Você que já tem um pouco mais de idade, fala para mim. Não teve um momento na sua vida que você falou: agora azedou tudo, não tem mais jeito, agora eu estou perdido, agora não tem para onde ir, meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, e agora? Teve ou não teve? Quem poderá me defender? Você falou: agora não tem mais jeito, e você perseverou.
talvez em lágrimas, talvez em choro, talvez a tua própria família olhou para você torto, ou falou coisas que não deviam falar, mas você continuou, você perseverou, o tempo passou, você venceu, porque Deus te concedeu vitória, e o mesmo Deus que te abençoou lá, quando parecia não haver saída, é o mesmo Deus que abençoa você aqui. Quando chegamos em uma situação que não há portas, nós precisamos crer em Deus. Ele só está esperando o momento certo para ver quais portas entre as milhares, mesmo que não estejamos avistando nenhuma. Ele tem milhares de portas, só está a hora certa. Ele vai abrir as portas para você. Creia em Deus. A sua própria vida te dá a sua própria experiência te dá essa força para continuar crendo, porque se você está aqui, é porque Deus já fez grandes coisas na sua vida. Levanta a mão direita para o céu, diz assim: grandes coisas o Senhor tem feito, e por isso eu estou alegre. Amém. Esse homem, Eleazar, era um espadamém, ele era especialista na espada. Vamos para o terceiro homem, que é o nosso terceiro herói. Ele era o estrategista do exército, e ele traz um ensinamento para a gente muito importante. Eu não sei se você está conseguindo captar, espero que sim. Versículo 11, o nome dele é mais conhecido, né? Mesmo não sendo relacionado a essa história. E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugiu de diante dos filisteus. Preste atenção, porque aqui tem um ensinamento muito importante. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Olha aqui para mim, irmão, você percebeu que primeiro eles se posicionaram, primeiro com a ajuda de Deus eles fizeram, e Deus deu um grande livramento em todos os três, pelo que eles se posicionaram e decidiram a fazer. O povo de Deus estava cercado pelos filisteus. A terra que eles estavam estava sitiada. Havia inimigo por todo lado. E eles tinham trabalhado em uma plantação de lentilhas. Eles tinham preparado a terra. Eles tinham lançado a semente. Eles tinham cuidado. O trabalho foi árduo. E eles então receberam a graça da colheita. Mas quando chegou a hora e o tempo da colheita, os filisteus se levantaram para tomar posse do campo de lentilha que eles tinham com a graça de Deus. Esse campo de lentilha é a bênção que Deus te dá, uma graça que Deus te dá, seja seu trabalho, seja tua família. Você vai aí pensar no que você quiser. É uma bênção que Deus te deu. E os filisteus, que aqui simboliza o diabo, os demônios, se levantaram para tomar posse daquele campo de lentilhas. Mas quando eles se levantaram para tomar conta daquela plantação de lentilhas, os homens de Deus ficaram com medo: nós vamos morrer. E eles começaram a fugir. O inimigo foi chegando, invadindo, e o povo fugindo, correndo. O diabo tem se levantado contra muitas bênçãos de muitas pessoas, e quando a pessoa vê o perigo, ela larga a bênção e ela foge covarde, e o inimigo toma posse da bênção dela. O inimigo toma posse daquilo que Deus havia dado a ela. Ah, mas não foi Deus que deu? O que Deus deu, o diabo não toma. Guarde bem o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Lute por aquilo que é teu.
Você tem que lutar por aquilo que Deus te deu. Samar então se posicionou de forma estratégica, porque era a sua especialidade, estratégia em guerra, e foi deixando os filisteus chegando. Ele lutou, feriu muitos, foi muita batalha, até os filisteus ficarem assustados. Não era o patriota, não era o super-homem, não era o Batman, não era nenhum destes super-heróis, mas ficaram assustados com a tamanha força, coragem e obstinação de um homem chamado Samar. Perceberam que muitos filisteus estavam morrendo, aí os filisteus que partiram em retirada, porque Deus abençoou. Samar lutou pela sua plantação, pela bênção que Deus havia dado. Qual luta você tem travado pela bênção que Deus te deu? Ou a primeira conversinha você desiste? O primeiro obstáculo você larga? Nós estamos vivendo um tempo de pessoas vitoriosas e pessoas derrotadas, e o problema não é nem o tamanho da luta, é a atitude que se toma na hora da batalha. Pastor, eu sei isso aí, todo mundo fala isso daí. Tá, mas esquece que todo mundo fala. Eu quero saber o que você está fazendo, porque saber todo mundo sabe. Hoje é até difícil pregar, as pessoas vão na internet, escutam tanta coisa, vem, lê um monte de coisa, todo mundo sabe de tudo, mas eu não quero saber do que você sabe, é do que você está vivendo, porque o que você sabe não importa nada, e não serve para nada, se você não aplicar. A Bíblia é sagrada, se não for aplicada, pode pegar e jogar fora, não serve para nada, é um papel, é igual um jornal, joga fora. Tem gente que tem a Bíblia em casa, ela é menos importante do que o papel higiênico. Papel higiênico ele usa o dia todo, todo dia. Ele usa a semana toda, não passa um dia sem usar papel higiênico. Mas ele consegue ficar 6 meses sem pegar a Bíblia, 3 meses, 1 mês. Só pega a Bíblia para vir na igreja. E depois ainda fala, meu Deus, eu não estou entendendo. O que está acontecendo comigo? Calma, Sidney, você está ficando muito bravo. Toma água. O ano nem começou. Samar lutou, defendeu a sua plantação. Ele não lutou para conquistar, não. Ele lutou para defender o que ele já tinha. Tem gente conquistando e perdendo, conquistando e perdendo. É a chamada coxa de Penélope. Nos momentos de desespero, nos momentos de luta, geralmente, no momento de perda, geralmente ninguém fica do lado de ninguém. Samar lutou porque o próprio povo de Deus fugiu, mas ele persistiu. Nós não podemos conquistar para entregar de mão beijada para o diabo. Os valentes de Deus são assim. Eu poderia mais uma vez, porque toda hora vem em mente, porque para mim esse homem também é um grande valente de Deus, que foi Paulo. Ele era um homem que era preso a Jesus Cristo, não ao Império Romano. Ninguém detinha a obstinação de Paulo, nem a cadeia, nem naufrágio, nem intriga, nem traições. Tudo que aconteceu com ele, ele foi apedrejado, só pararam de apedrejar porque acharam que ele já tinha morrido, jogaram para fora da cidade, mas ele estava vivo, mas ele levantava e continuava. Assim deve ser o cristão. Bom, meu irmão, esses são os 3 heróis que eu quero falar hoje. Os 3 heróis que fizeram coisas que eu acredito que você está ouvindo e fala assim, puxa vida, eu preciso melhorar um pouco. O que eu estou fazendo? Essa é a intenção que eu tenho nesta noite. E eu não sei o que Deus tem para você, mas fazer você refletir, sair daqui e querer fazer algo melhor, querer melhorar no seu trabalho, no seu empreendimento, na sua família, na sua casa. Mas eu quero trazer outra coisa importante. Preste atenção que eu vou ler uma parte desse mesmo texto, mesmo capítulo 28. Davi, ele estava cercado pelos filisteus. Vou ler primeiro, versículo 15 e 16. E Davi, ele queria tomar posse de Belém. Ele ficava de longe olhando e namorando Belém. Eu vou tomar posse, eu vou chegar lá. Mas os filisteus estavam por todo lado, não tinha como entrar. Pensa num filme de super-herói, de bandido, de inimigo, não tinha como entrar. Mas Davi diz assim, eu vou ler 15 e 16. Suspirou Davi e disse,
quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Quem me dera, olha aqui, irmãos, o rei olhou, quem me dera tomar daquela água, mas tinha água onde ele estava, ele não estava com sede. Quem me dera, é uma expressão, tipo assim, eu quero tomar posse, eu vou conquistar aquilo, e já estava profetizando. Só que os 3 valentes escutaram, continuando a leitura. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Irmãos, olha aqui para mim, eu não sei você, hoje eu estava preparando essa mensagem, cada um desses homens que eu lia, que eu percebia, eu lia com emoção e com lágrimas. Alguém pediu para eles buscar água? Alguém falou, o rei falou assim, ó, vocês são meus súditos, eu quero tomar daquela água, vai lá como uma estrela qualquer? Não, ninguém pediu, eles só ouviram o rei dizendo assim, eu queria tomar daquela água. Eles romperam o acampamento dos filisteus, pois eles estavam cercados. A batalha deve ter sido grande, a luta foi tamanha, e eles foram do outro lado, na porta de Belém, e trouxeram da água para Davi tomar. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que estes homens, eles não faziam apenas o que mandavam fazer, eles faziam mais. Esse é um grande segredo do sucesso. Jesus falou, se te mandou andar 1 milha, ande 2, faça sempre mais do que lhe pedem. É um grande segredo para o sucesso, isso em qualquer área da vida. Não fica satisfeito fazendo só aquilo que cabe a você. A minha parte eu já fiz. Estes homens ouviram o Senhor deles falar assim, que vontade de tomar daquela água. Eles simplesmente enfrentaram a morte para trazer a água. E sabe o que aconteceu? Se você continuar lendo, na sua casa você pode ler todo o capítulo 23, do 8 em diante. Quando a água chegou, Davi não quis beber. Então Davi estava de brincadeira, hein, pastor? Não, Davi ficou assustado com a tamanha dedicação dos seus valentes. Ele falou assim, não, essa água eu não vou tomar, eu vou oferecer em oferta ao Senhor. E ele ofereceu em oferta a Deus por gratidão pelos valentes que ele tinha. Os homens fizeram e foram muito mais além. E às vezes nós fazemos só o que manda. Pastor, eu sou um servo do Senhor. Pode falar, Senhor, que o teu servo ouve. O servo faz o que manda, mas você pode fazer mais. O servo faz só o que lhe pede, mas o filho faz para agradar o coração do Pai. Seja servo de Deus, faça tudo o que Ele mandar, mas seja filho de Deus, agrade o coração do Pai. Você está entendendo? E para terminar, tinha 2, lembra que eu falei que estava ali na vice-liderança esperando, preparando, igual a gente prepara as pessoas para assumir a célula. Tinham 2, Abissai e Benaia. Só vou ler o feito deles para a gente encerrar, tá? Rapidinho. Também Abissai, o versículo 20 e 21. O 18, depois vou ler o 20 e 21. Está aí no texto, na sua casa você vai ler do 18 em diante. Também Abissai alcançou sua lança contra 300 e os feriu. Abissai venceu 300 homens. Benaia feriu 2 heróis de Moabe, matou um leão no tempo de neve, matou um egípcio, homem de grande estatura, ou seja, matou um gigante, matou um leão, matou os 2 heróis de Moabe. Abissai e Moabe fizeram coisas dignas dos maiores valentes, mas também não chegaram a ser colocados como os cabeças, como os 3. Eles fizeram, mas não foram, não assumiram essa posição de valentes. De Davi
das 3 primeiras posições, mas eles triunfaram, eles fizeram proeza, embora não chegaram lá, mas fizeram proezas. Quando Deus nos chama, Ele não chama você para sucesso, Ele chama você para o triunfo. Você não precisa ter sucesso, mas ser triunfante. Heróis da fé são muitas vezes aquelas pessoas que ninguém nem olha para elas na igreja. Às vezes a pessoa vem na igreja, ela olha para quem? Para o pastor que está no altar. Ela olha para o pessoal do louvor que está no altar, para o diácono, para o líder, e fala, aquele é o herói da fé. E às vezes o verdadeiro herói da fé é aquela irmã que muitas vezes ninguém nem percebe que ela está na igreja, mas ela ora mais que o pastor pelo pastor. Ela ora mais do que o líder para a igreja. Ela pede a bênção, a graça de Deus, está sempre em oração. Às vezes, o grande herói não é aquele que está pregando aí nos grandes púlpitos, na rádio, na televisão, com seus canais com milhões de pessoas. Talvez os grandes heróis são aqueles irmãos que estão na luta, na batalha, que está na rua dando uma comida para o mendigo, evangelizando. Está indo lá na cadeia, está indo na prisão, está indo nos hospitais onde ninguém quer ir. O grande herói muitas vezes está no lugar em que ninguém quer estar. Talvez ele nunca vai triunfar e vai chegar a ser um pastor de uma igreja de 1000 membros. Talvez ele nunca vai ter um canal no YouTube com 100, 200, 500 e 1 milhão de pessoas. Talvez ele não vai ser chamado para entrevistas nos podcasts. Talvez ele não vai ser chamado para entrevista num programa de televisão. Mas ele tem feito a grande diferença, que nós podemos pegar uma das passagens da Bíblia, uma pequena frase que eu acho fantástica, relacionada a alguns homens de Deus, e ela pode ser relacionada a essas pessoas. Os valentes de Deus são homens e mulheres, Hebreus 11:38, dos quais o mundo não era digno. Muitas pessoas vão passar por esse mundo, vão morrer, e a história dela nem vai ser contada, mas o mundo não era digno daquela pessoa, pela luta, pela batalha, pela diferença que ela fez no reino de Deus, sem ter nome, sem ter o nome. Os valentes de Deus não são sempre pessoas bem-sucedidas, mas pessoas que são corajosas, enfrentam a vida, enfrentam as dificuldades, e eles seguem em frente. O próprio Senhor Jesus foi o homem mais vitorioso nessa terra, e ele teve muitas lutas, dificuldades. A vitória não fala só daqui. Quem olha só para a terra e para o sucesso daqui é pobre, cego, miserável, nu, porque existe a eternidade, e lá nós vamos estar para sempre com o Senhor. A nossa luta agora, diferente dos valentes de Davi, já está basicamente completa pelo sangue do Cordeiro. A gente só precisa se posicionar. Você não é super-herói que tem asa e voa, mas você tem armas poderosas para destruir as fortalezas do inferno. Você tem a oração, o jejum, a leitura da Bíblia, palavra de Deus, palavra profética. Tudo isso é uma arma poderosa para a sua batalha. José fez oposição a 800 filisteus. Eleazar, um homem de ataque, lutou até a espada ficar presa na sua mão. Samá, homem de defesa, defendeu o campo de batalha, mas o campo de lentilha. Mas agora, qual é a tua batalha? Existem muitas batalhas que nós precisamos lutar para vencer. Talvez você precisa lutar, meu irmão, esse ano, para vencer a batalha do desânimo. Lute até a espada ficar pregada na sua mão. Defenda com unhas e dentes aquilo que Deus te deu. Lute com a tua lança. Vá até o final. Talvez a sua batalha contra a comodidade esse ano não foi só de desânimo, mas de comodidade. Quando o Covid chegou, eu ouvi as pessoas falando: agora quando voltar às igrejas, o povo vai vir correndo, não vai ter espaço, as pessoas estão com medo, vem tudo para a igreja.
E eu dizia naquela época, queria estar errado, mas eu dizia, quem é sujo, suje-se ainda, mais ainda. Quem é impuro, se torne mais impuro ainda. Essa luta vai vir e as pessoas vão se acomodar. Muitas pessoas não puderam estar na igreja por muito tempo, por causa dos problemas que tem, lutando pela sua casa, pela sua família. Mas muitos simplesmente desistiram da fé, não voltaram, e muitos provavelmente não vão voltar para as suas igrejas. Ao contrário do que as pessoas falavam, a batalha da desobediência, a batalha, eu coloquei aqui um monte de batalha, mas não tenho tempo para falar. Mas se tem uma batalha que eu quero que você ore e lute, é a batalha dos valores cristãos. Estão se perdendo os valores cristãos, o diabo está destruindo esses valores cristãos, o valor da moralidade, da justiça, do amor, da santidade, da fraternidade, da unidade, da paz. E muitas vezes nós ficamos bem quietinhos, parados, como objetos inanimados, vendo o mundo destruir os valores cristãos. E quando algum cristão se posiciona hoje, é a palavra nova agora nas redes sociais, ele é cancelado. E muitos crentes falam assim, ainda bem que eu não falei nada, hein? Já pensou eu ser cancelado? As pessoas têm ficado quietas, têm estado aí acomodados, coniventes, vendo a destruição dos lares pouco a pouco. Vou cuidar da minha casa. Cuidado, o tempo vai passar, anos vão passar, e de repente a destruição desses valores pode chegar dentro da tua casa, que você tem trabalhado para construir, e aí você vai querer defender. É igual aquele pai que vê o filho indo para o mundo e deixa. O filho começa nas drogas, ele deixa. Quando o filho está lá nas drogas, que não tem mais jeito, está roubando para poder manter o vício, aí ele vem pegar, ô Senhor, abençoa. Deus pode dar, pode, mas vai ser bem mais difícil. É isso aí. Então, lute o tempo todo. Ore pelos seus filhos. Quando o filho vai para a faculdade, irmão, é tanta besteira que se aprende nas faculdades. Meu filho está na faculdade, deixa eu orar por ele agora. Quantos anos ele tem? O pastor tem 5 aninhos, já ora. Deus, meu filho vai para a faculdade um dia, já ora. Quantos anos tem sua filha? 4 aninhos. Deus, minha filha vai casar um dia, ore. Não espera o problema chegar para orar. Você tem armas poderosas. Seja um valente de Deus. Levante a mão bem alto para o céu, bem alto. E o pessoal de casa também. Diga assim: eu sou um valente de Deus. Fica com a mão levantada. Você sabia que uma das características do valente é o brado? Você não vê valente vencer uma guerra e falar assim: não, não. Então vamos lá. Você vai falar bem forte 3 vezes, o mais forte que você puder. Na terceira vez você vai terminar aplaudindo e glorificando a Deus. Amém? 1, 2, 3. Eu sou um valente de Deus. Mais forte. Amém. Vamos aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia.